A gente conhece a história do rei Davi como a de um grande herói, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas a trajetória dele tem um capítulo bem sombrio, um ponto de virada que revela uma falha humana gigantesca. É essa história que a gente vai desvendar agora. Então, a pergunta que fica é: como que um herói vira um vilão? Essa questão que vai guiar a nossa análise. Vamos usar este relato não só como uma história antiga, mas como um estudo de caso, sabe? Sobre uma queda moral que é sinceramente chocante, e tudo com base nos textos e nos comentários sobre eles. E olha, tudo começa de um jeito quase banal, com uma simples quebra de rotina. Um primeiro passo em falso, que, como os comentaristas bem apontam, foi o que abriu a porta para a tentação que viria a seguir. Para a gente entender o que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Lá no Antigo Oriente Próximo, a guerra tinha estação, tipo época de colheita, o inverno era para descansar, mas a primavera era para batalha. E quem deveria estar lá na frente liderando as tropas? O rei. Era o dever dele. Só que aqui está o ponto de virada. Ao invés de ir para a guerra com seus homens, Davi escolhe o quê? O conforto do palácio. Uma decisão que algumas fontes chegam a chamar de letargia fatal. Foi a primeira pecinha do dominó a cair. Essa ociosidade o deixou perigosamente vulnerável. E a velocidade da queda é impressionante. Da tarde para a noite, o momento de ócio vira cobiça e a cobiça vira adultério. Semanas depois, a consequência bate na porta. Uma mensagem que transforma um pecado secreto numa crise desesperadora. Para a gente ter a dimensão exata da queda de Davi, a gente precisa conhecer o homem que ele prejudicou, Urias, o marido de Batseba. Ele é apresentado como o oposto moral completo do rei naquele momento. O primeiro plano de Davi para encobrir tudo parece até simples: trazer Urias de volta da guerra. A lógica era óbvia, né? Ele ia passar a noite com a esposa e a criança que nascesse, todo mundo ia achar que era dele. Uma mentira para esconder um pecado ainda maior. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, um rei tentando manipular a situação toda para se proteger. Do outro, um soldado cuja lealdade e integridade são inabaláveis. O plano de Davi dependia que Urias fosse um homem comum, mas ele deu de cara com um homem de honra. Com essas palavras, a honra de Urias simplesmente destrói o plano de Davi. E veja, ele não age por suspeita não, é pura integridade. Como é que ele poderia buscar conforto enquanto seus companheiros de armas estavam sofrendo no campo de batalha? A resposta para ele era simples: ele não podia. A retidão do Urias acaba forçando Davi a ir mais longe. A recusa do soldado em cooperar, mesmo sem saber de nada, encurrala o rei e o leva a tomar medidas cada vez mais desesperadas. Fica muito claro como a espiral do pecado vai se aprofundando. A sugestão não funciona, então ele tenta manipulação, embebedando Urias. Quando nem isso quebra a integridade do soldado, Davi, já encurralado, desesperado, parte para a medida final, a mais sombria de todas: o assassinato. E agora a gente chega no clímax terrível dessa história, onde a enganação vira um assassinato a sangue frio, planejado e executado por ordem do próprio rei. Essas são as palavras, frias, diretas, da carta de Davi para o seu general Joabe. E a parte mais trágica disso tudo, o próprio Urias, o soldado leal, foi quem levou a própria sentença de morte, sem fazer a menor ideia do que tinha naquele envelope. Davi usou a honra de seu oficial contra ele mesmo. Pois é, o plano executado, Joabe coloca Urias numa posição completamente vulnerável e ele é morto. A ironia trágica, como os textos apontam, é que outros soldados também morreram ali, tudo para manter a fachada para parecer que a morte de Urias foi só uma casualidade da guerra. Com Urias fora do caminho, Davi se casa com Batseba. Para o mundo, o plano funcionou perfeitamente. O adultério foi encoberto, o assassinato disfarçado, mas o capítulo termina com uma frase que dá um arrepio, sabe? Deixando bem claro que, embora escondido dos homens, o crime não passou despercebido pela autoridade máxima. Ok, agora vamos sair um pouco da narrativa e entrar na análise. Por que essa história foi registrada com tantos detalhes assim? Bom, os comentários sobre ela oferecem lições muito poderosas sobre a natureza do pecado e da responsabilidade. A lição mais clara aqui é o efeito dominó do pecado. Tudo começou com a ociosidade que levou ao adultério. Para esconder o adultério, veio o engano. E para garantir o silêncio, o engano se transformou em assassinato. Cada passo em falso exigia um passo ainda maior na escuridão, mostrando como uma única decisão ruim pode iniciar uma avalanche moral. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, né?
A história de Davi começa no momento em que ele abandona o seu posto, o seu campo de batalha. E isso meio que nos convida a pensar sobre as nossas próprias responsabilidades, nossas áreas de vulnerabilidade, e a nos perguntar onde é que a gente precisa estar mais vigilante.